Tá. Muito bem, gente. Vamos orar e aí a gente dá início aqui para o nosso estudo. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, louvamos o Senhor por esse momento. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui presente. Realmente é um privilégio, Pai, poder estudar a Tua Palavra, meditar nos Teus ensinamentos. Obrigado, Pai, pelo culto de ontem à noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que lá esteve. Também, mais uma vez, queremos interceder pela vida do pastor Hermes, pela saúde dele. Que o Senhor possa realmente conduzir tudo da melhor maneira possível e também traga em segurança o pastor Guto, a Nani, da sua viagem. Que eles possam também se sentir bem e, enfim, retomar as atividades, Pai, com toda a alegria que tem demonstrado até aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus, e que esse estudo também possa nos tornar pessoas muito mais conscientes das suas responsabilidades enquanto cristãos. Assim nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos para o nosso 41º estudo de Romanos, né? Olha só, já deu mais de 40 estudos aí. Bastante coisa, né? Eu vou ler, só para contextualizar, a partir do verso 1. Nós estudamos dos versos 1 ao 4 na semana passada, mas aí, só para a gente não perder aí o contexto, já que o texto é pequeno, eu vou fazer a leitura novamente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. É um texto bem complexo, não é mesmo? Mas já vamos tentar decifrar todas essas questões aqui. Eu vou fazer o compartilhamento, então. Ok, na aula anterior nós vimos que o Espírito Santo é o tema central do presente capítulo. Inclusive, você tem um autor que diz que aqui seria o Pentecoste de Romanos, porque a palavra Espírito Santo aparece muitas vezes. Aprendemos que ele, o Espírito Santo, nos liberta da escravidão e nos capacita para vivermos os preceitos da lei. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Agora, nos próximos versículos, veremos que o Espírito Santo nos predispõe a uma vida de santidade. Entre os versos 5 a 8, podemos perceber que existem duas forças conflitantes que operam na vida dos salvos: a carne e o espírito. E esses são os temas que a gente vai perceber com muita frequência aqui nesse texto. Carne e espírito a todo momento, sendo ali feito referência a tais temas. Então, ou somos governados por pela carne, ou por outro, o espírito.
Não se trata de dois tipos de cristão, um carnal e outro espiritual, mas se trata dos que têm a salvação e dos que não a têm. E aqui nós precisamos fazer uma ressalva. Lá em Coríntios, Paulo trata dos cristãos espirituais e os cristãos carnais. Isso é muito claro. Aqui ele vai tratar sobre pessoas que não são cristãs, tá? Esse trecho em específico não está falando ou não está se referindo a cristãos carnais que estão na igreja de Roma, nada disso. Esse texto fala das pessoas que não têm Cristo. Tudo bem? Então, Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse contraste entre espírito e carne, afirma o seguinte: a carne escraviza, o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento, o Espírito Santo, paz. A carne dá para a morte, o pendor ou a mentalidade do espírito para a vida e paz. Então, é necessário compreender que a palavra aqui, carne, quando ele se refere carne aqui, não está se referindo à questão da carne, né? Aquilo que cobre o nosso esqueleto, né? Os ossos. Mas ela se refere a todo o sistema humano que jaz no maligno, que está corrompido por conta do pecado original. Tudo bem? Então, quando fala que a mentalidade da carne significa essa mentalidade do mundo, né? Da qual as pessoas que não têm Cristo vivem e seguem isso sem problema nenhum. Então, se trata da natureza caída. Aí, no verso 5, o apóstolo Paulo diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu vou pedir que os que estão com o microfone ligado, por favor, desliguem, senão a gente acaba se atrapalhando aqui. Eu vou repetir essa parte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aí talvez você possa fazer o seguinte questionamento: tudo bem, mas o texto está falando em carne, numa mentalidade guiada pela carne, mas tem muitos cristãos que são carnais. Isso é verdade, né? Tem muitos cristãos que não amadureceram na fé, que vivem de uma maneira carnal ainda. Paulo vai, inclusive citei isso ontem à noite no culto, ele disse assim: olha, eu queria falar a vocês como a espirituais, mas eu ainda tenho que falar a vocês como a carnais, porque vocês ainda se apegam a pequenas coisas, a divisões de quem é melhor na igreja. Tá? Agora, esse texto em específico não trata de cristão que viva na carne, ainda que todo cristão pode ter os seus lapsos, pode cair em pecado, tá? E aí sim passar por uma momentânea, né, vida dentro da carnalidade. Isso aí, por experiência própria, todos nós sabemos que isso acontece, tá? Mas o texto ele vai tratar sobre pessoas que ainda não foram salvas. Então, quem vive segundo a carne, ou seja, quem ainda não foi redimido, quem ainda não recebeu Jesus e foi salvo, essa pessoa tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ela tem a mente voltada para todo o sistema do mundo. Quer dizer, nada lhe preocupa. Então, os desejos da nossa carne são nossas preocupações e ambições. Tá? Aquilo que eu me preocupo e aquilo que eu ambiciono para mim mesmo, sem colocar em destaque nenhuma preocupação moral ou ética. O que vale é o que eu me preocupo e são as minhas ambições. E o que eu vou fazer para alcançar o alvo das minhas ambições, isso não é problema. Porque eu não tenho a mentalidade de Deus. O não cristão não tem a mentalidade de Deus. Então, ele não precisa viver nesse tipo de conflito, a não ser os conflitos gerados pelas leis sociais, né?
É claro que as leis deste mundo, elas muitas vezes têm penalidades, castigos pesados para determinados crimes, tá? Mas aí a pessoa se preocupa muito mais com a consequência, o medo de ser pega, do que o erro, o crime em si que ela vai cometer, tá? Em qualquer natureza. Então, os desejos da nossa carne são nossas preocupações e ambições. E o modo como ocupamos nosso tempo, dinheiro, energia, tudo isso faz parte de um sistema carnal, em que eu foco ali a minha vida e eu não meço esforço para alcançar tais coisas. Quando usamos essas coisas puramente para alimentar nossa satisfação egoísta, estamos vivendo de modo pleno, de acordo com o que a carne deseja. Agora, eu pergunto, será que há cristãos egoístas? É claro que sim, né? Cumprem uma ou outra lei, mas, de fato, muitas vezes, muitos cristãos vivem de um modo extremamente egoísta. Por outro lado, os que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí o Adolf Pohl, esse comentarista alemão, que eu gosto muito das falas dele, né, dos comentários dele, ele comenta que pessoas que são orientadas pela carne ou pelo Espírito seguem consistentemente sua respectiva linha. Quer dizer, o que é consistente? É algo pleno, sem nenhuma falta. Quer dizer, quem segue as orientações da carne vai seguir de uma maneira plena, querendo ou não querendo. Tudo bem? E ele ainda enfatiza que não existe uma terceira linha. E também não existe mescla entre as duas linhas, né? Como se eu vivesse numa linha em que eu busco a Deus e aí estou bem com Deus, e a outra numa linha mais abaixo, que é a linha da carne, e elas não entram em conflito. Não. Se eu faço questão de viver dia após dia uma vida de carnalidade, em que as minhas preocupações são de fato o alvo para a minha vida, e eu não me importo mais com o pecado, isso realmente não me causa nenhum tipo de comoção, de arrependimento, é porque, de fato, eu não ando em duas linhas, mas eu ando na linha da carne, porque eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida. Tá? E aí a gente pode afirmar, sim, aquilo que o próprio Jesus já afirmou: pelos frutos sereis conhecidos. Tá? Pelos frutos. Então, se eu dou frutos carnais, né? Fazendo todas aquelas obras da carne que Gálatas alista, então, de fato, eu não tenho o Espírito de Deus comigo. Diferente é aquela pessoa que em algum momento da sua vida peca, mas se arrepende, tá? Se sujeita a todas as questões disciplinares e tem um sincero arrependimento. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Por isso que tentar cumprir qualquer lei do Antigo Testamento sem o Espírito Santo é algo impossível, né? Não dá. Agora, interessante que Jesus ele cumpriu toda a lei sem cair nem um pequeno tio, nem um pequeno sinal gráfico ali. Ele cumpriu toda a lei. E isso lhe tornou perfeitamente habilitado para morrer por cada um de nós. Ser um sacrifício imaculado de Deus por cada um de nós. Agora, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, ainda que queira. Então, a mentalidade da carne é morte, pois quem vive desse modo não é nascido de novo. Ainda está escravizado pelo pecado, e dele se ocupa, e do pecado se nutre. No entanto, essa nutrição nunca produz vida, e sim morte. É importante ressaltar aqui que a pessoa que vive na carne não significa que ela seja um mau cidadão. Não é necessariamente isso. Nós temos cercas legais, que são as constituições, os pareceres e tudo mais, que produzem uma cerca. Tá? Inclusive, muitas das nossas leis elas são baseadas nas próprias escrituras. Então, o Leandro Carnal, esse historiador tão conhecido,
Ele diz que mesmo um ateu, ele é cristão, porque ele foi, e aí esse cristão, entre aspas, não no sentido de salvo, né? Porque ele foi educado num ambiente cristão, quer dizer, o Ocidente, a Europa, as Américas, né? São regiões em que o cristianismo foi fundamentado ali. Tá? Todas as leis, os costumes foram fundamentados e isso continua. Então, ainda que a pessoa não crê em Deus, seja um ateu, ele ainda é cristão, aqui entre aspas, porque ele obedece essas leis. Mas mesmo obedecendo às leis, inclusive muitas leis cristãs, ele não consegue agradar a Deus, porque a sua mentalidade é para a carne. Ou seja, ele não obedece à lei por uma questão espiritual, algo que Deus lhe impele a fazer, mas porque existe uma cerca ao entorno dele, e se ele invadir em algum momento, ele vai sofrer as consequências legais dos seus atos. Tá? Então, quem é inclinado para a carne não tem paz, não tem a paz, pois por mais que seus desejos são alimentados, a satisfação é efêmera, ela é muito passageira, e logo se esvai. E o que sobra é a angústia, o que sobra é a insatisfação. E ontem, no culto, na introdução de Paulo aos Tessalonicenses, eu mencionei a saudação que Paulo faz para aquela igreja. Graça e paz. Graça, esse favor imerecido de Deus sobre nossas vidas, né? A ponto de nós sermos salvos. E a paz é o resultado da graça. E essa paz, ela é uma paz eterna, porque ela tem o seguinte sentido: ela é eterna porque nós temos essa paz com Deus. E essa paz com Deus, ela é para todo sempre. Tá? Claro que haverá momentos ali, alguns hiatos na nossa vida, de desânimo espiritual, de alguma situação, algum pecado, alguma coisa não resolvida, que pode, em algum momento, ofuscar essa paz. Tá? Mas, de modo geral, nós temos paz com Deus, nós temos essa garantia de salvação, tá? Uma vez que a gente busca andar nesse caminho. A mentalidade da carne, por sua vez, é inimiga de Deus, ainda que a pessoa seja um bom cidadão, alguém que vive entre nós e até é capaz de dar bons conselhos. Então, quem vive na carne não pode agradar a Deus pelo fato de não conseguir se submeter a Deus. E aí você, com certeza, já tentou evangelizar pessoas muito boas, né? Falando de pecados, essa questão toda, e a pessoa diz, olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu não faço mal para ninguém, eu faço bem, dou cesta básica, pago os meus impostos, quer dizer, não há nada, nem uma mancha em mim, né? E é muito complicado você levar essa pessoa a entender que aquela ruptura entre Adão e Eva, lá no paraíso com Deus, é uma ruptura que se estende geração após geração sobre todas as pessoas. Então, mesmo que nós somos bons cidadãos, sem Cristo, somos inimigos de Deus e temos toda uma mentalidade carnal, porque esse tipo de mentalidade exclui Deus. E exclui Deus de que maneira? Usando o recurso da própria bondade, de uma suposta bondade interna. Mas não é uma bondade plena, porque é uma bondade que recusa se submeter aos princípios de Deus. Então, o desejo do Espírito Santo, por sua vez, produz vida e paz. Por trás da vontade profundamente arraigada, enraizada, de autoafirmar-se, e satisfazer-se e gloriar-se, por trás da prazerosa fome de sua avidez, inclusive na dimensão intelectual, reside o ódio a Deus. Quer dizer, eu posso me gloriar das minhas coisas, das minhas conquistas, né? Mesmo conquistas intelectuais, a gente sabe que há bons intelectuais no mundo não cristão que merecem ser lidos, que inclusive trazem boas verdades que nos ajudam enquanto cristãos,
mas no final das contas, o que reside ali é o ódio a Deus, a rejeição, a rebelião completa ao Criador. Deus criou o ser humano para o convívio com os outros. Esse é um outro ponto que o Adolf Paul ele traz como argumento. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, Deus viu que não era bom o homem estar só, então criou Eva. Tá? Tem todo o aspecto ali conjugal, mas tem o sentido de que, bom, não é bom que o homem viva só, ele precisa viver por alguém. Tá? Ele precisa viver para conviver, né? Ou conviver com os outros para poder viver de uma maneira mais leve, mais tranquila, com apoios e tudo mais. E por isso criou também para estar disponível para os outros. Tá? Jesus ele viveu a trajetória de uma maneira muito disponível. E de forma incipiente, manifesta-se também a necessidade inata de dedicação. Porém, a carne continuamente visa, aberta, ou de uma maneira velada, escondida, o benefício próprio. O que o autor quer dizer é o seguinte: por mais que Deus tenha nos criado para o convívio para os outros, para estarmos disponíveis para os outros, ainda assim, de uma maneira aberta ou velada, buscamos o próprio benefício. Nos fechamos em nós mesmos e buscamos o nosso próprio benefício. Quer dizer, nós não queremos conviver. O Mário Sérgio Cortella, ele traz uma ideia muito interessante e serve aqui como ilustração, dizendo o seguinte: antigamente, as casas eram casas grandes, né? Logicamente, quando era possível ter isso, e o maior ambiente da casa era a cozinha. A cozinha geralmente tinha uma mesa grande, toda a área de convivência era feita nesse ambiente social, tá? Na cozinha. E, em geral, tinha apenas um banheiro. Apenas um banheiro. Hoje, como os tempos mudaram, a cozinha se torna cada vez menor, a área de convívio social se torna cada vez menor, e cada pessoa tem o seu quarto, a sua suíte, o seu banheiro, o seu televisor. A cozinha ela funciona quase como um buffet. A pessoa vai lá, se serve, e cada um vai para o seu quarto. Tá? Então, as pessoas elas estão vivendo num benefício próprio. Não querem mais estar junto. Não querem mais viver para o outro. Elas querem viver para si. E isso é mais uma semente do pecado plantado em nós. E se nós, como igreja, adentrarmos nesse tipo de cultura, permitirmos esse tipo de cultura em nossas vidas, realmente nós acabamos nos tornando miseráveis, né? E aí a gente pensa nas pessoas que vivem uma vida de fé assistindo cultos de uma maneira solitária em casa. Não tem problema, eventualmente, assistirmos um culto ou mensagens, mas isso serve como complemento. Na medida do possível, temos que estar em comunhão. Pelo menos uma vez por semana. Isso é uma coisa muito, muito recomendada. Tá? É por isso que cumprir a lei por meio da carne, qualquer que seja a forma de cumprir, é enganar-se a si próprio. Enganar-se a si próprio. Então, a pessoa que procura cumprir a lei, e muitas de fato fazem isso, achando que por essa razão vão agradar a Deus, né? Às vezes se torna ali, se trata de uma pessoa que crê em Deus, mas é apenas uma crença assim, meramente intelectual. Eu creio, mas tudo bem, Deus vai, eu aqui, porque ele entende que se ele cumprir as leis desse mundo, ele vai estar agradando a Deus e não precisa fazer mais nada por isso. Quer dizer, ele está vivendo um auto-engano, porque, de fato, sem o Espírito de Deus otorgado pela aceitação de Cristo como seu único salvador, suficiente salvador pessoal, essa pessoa não conseguirá, de fato, cumprir toda a lei e estará vivendo num auto-engano. Então, pois não está sujeito à lei de Deus. Essa é a frase que o autor destaca. Seu poder, por condição natural, é impotência diante do mandamento de Deus. Então, com isso, está decretada a sentença sobre pessoas dessa espécie. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ainda que queiram.
porque em algum momento elas vão acabar deslizando, elas não vão conseguir cumprir. Em algum momento a igreja vai ser um peso, a palavra vai ser um peso, a vida de oração vai ser um peso, e ela vai rapidamente procurar outras coisas que lhe preenchem, né? Porque, de fato, ela não está preenchida ali com o Espírito Santo, o Espírito de Deus que foi dado no momento dessa pessoa receber Jesus como Salvador pessoal. O verso 9 diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Agora, Paulo vai falar para quem? Para a igreja que está em Roma. Ele encerra essa parte de uma maneira ilustrativa. Agora ele vai se dirigir aos cristãos romanos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. E aqui é uma afirmação, tá? Mas vocês estão sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Após falar sobre os que vivem da carne, Paulo novamente se volta para os seus leitores. O apóstolo Paulo escreveu para os salvos, que são pertencentes à igreja que estava em Roma. Para eles, Paulo diz que não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E aí a gente vai entender a diferença de um incrédulo, um não crente pecar, e de um crente pecar. O crente peca, muitas vezes, embora ele possa não pecar, mas ele peca muitas vezes, mas ele não está debaixo do domínio. Ele foi liberto da lei do pecado e da morte. E ele foi trazido para o reino de Deus do seu Cristo. Agora, ele ainda tem a possibilidade de pecar? Ele tem, porque ele ainda vive num mundo cujo sistema está sob o domínio do pecado, e isso vai afetá-lo, e pode afetá-lo continuamente ao longo de toda a vida. E a vida desse mundo acaba se tornando muitas vezes um peso. Daí que a gente precisa clamar, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo debaixo desse peso ainda que não estamos debaixo do domínio da carne. Porque quando pecamos, nos sentimos mal. Quando pecamos contra alguém, a nossa alma fica escurecida. Tá? E a gente é imediatamente impelido a pedir perdão, né? Pelo menos esse seria o ideal. E aí só é dominado pelo Espírito Santo quem é habitado por ele, pelo Espírito Santo. Olha só, para eles, aqui, para a igreja de Roma, Paulo diz que eles não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Só é dominado pelo Espírito quem é habitado pelo Espírito. E quem é a pessoa que é habitada pelo Espírito? Aquela pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo numa experiência posterior? Não. A minha compreensão é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo no momento de ela receber Jesus Cristo. Tá? Se na vida dela se manifestar alguns dons espirituais, isso é dentro de um processo de santificação que pode acontecer que deveria pelo menos acontecer ao longo de toda a vida, tá? Então nós podemos realmente ser cristãos carnais, flertar eventualmente com o pecado, né? Não orar conforme deveríamos orar, não nos aprofundarmos na palavra conforme deveríamos aprofundar. Somos aqueles bebês que parece que não crescem, tá? Tem o Espírito de Deus, mas é muito apagado na vida daquela pessoa. Aquela pessoa passa a vida entristecendo o Espírito Santo. Agora podemos ter uma vida de disciplina espiritual, né? Leitura da palavra, uma vida de convívio com a igreja, uma vida de oração, uma vida de jejum e tantos outros exercícios espirituais que nos levam a apagar aquelas questões carnais e nos levam para mais perto de Deus, tá? Mas nós somos habitados pelo Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos. Ali nós fomos batizados. Naquele momento, nós recebemos. Agora, se seremos plenos, conforme a plenitude que os pentecostais afirmam, isso vai acontecer na nossa percepção ao decorrer de uma vida em reverência a Deus. Tudo bem? Então, o Espírito Santo só habita quem pertence a Cristo, sendo salvo por ele. Aí o Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte:
por causa da obra de Cristo por nós e da ação do Espírito em nós, fomos feitos moradas de Deus. De que maneira fomos feitos moradas de Deus? Por causa da obra de Cristo por nós e da ação do Espírito em nós. Nesse sentido, nos tornamos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Aquele que nem os céus dos céus podem conter, agora habita em nós. Olha só, vasos frágeis que somos, vasos de barro. Somos a casa de Deus, o templo da sua habitação. A evidência de que somos de Cristo é a habitação do Espírito Santo em nós. Então, se estamos em Cristo, temos o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo em nossas vidas, é porque em algum momento de nossas vidas, nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. Nota-se que não há como ter um sem ter o outro. Se temos Cristo, temos o Espírito Santo. Se não temos Cristo, tampouco temos o Espírito Santo. De acordo com Adolf Paul, todas as pessoas que são verdadeiramente cristãs são espirituais. Por outro lado, as pessoas que não estão ambientadas na esfera de Cristo e que não possuem o desejo de ouvi-lo ou de estar à sua disposição, não são considerados cristãos, por mais benevolentes que desejamos ser com tais pessoas. E essa questão de estar à disposição de Cristo, né? Temos exemplos de pessoas falando para Jesus, olha, deixa eu ir lá enterrar primeiro os mortos, ou deixa ver primeiro lá o boi, o gado que eu comprei, depois eu venho e eu vou te seguir. Quer dizer, pessoas assim sempre têm alguma coisa que fazer. Estão tão ocupadas que não conseguem ter tempo para ouvir Cristo, né? Isso realmente é uma lástima. O verso 10 diz o seguinte, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Olha que jogo de palavra interessante. Esse verso diz que se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O nosso corpo mortal. Não se trata já de uma morte física, nós estamos mortos por causa do pecado, porque a nossa natureza é corrompida. Mas ainda não se trata de uma morte física. Mas o sentido é de que o princípio da decomposição que leva à morte está em todos nós. O vírus da mortalidade está em todos nós. E é em meio à nossa mortalidade física que nosso espírito está vivo, pois fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo por meio do Cristo que habita em nós. Em Cristo ganhamos nova vida. E agora nós vivemos uma dualidade bem estranha. Estamos mortos na carne, mas estamos vivos em Cristo por causa da justiça que ele fez na cruz. De acordo com Adolf Paul, o cristão vive uma tensa realidade dupla, pois ao mesmo tempo que está vivo, ele também está morto. Nesse sentido, o processo de morrer e ser crucificado com Cristo por causa do pecado prolonga-se por toda a vida. O problema é que vivemos de modo constante com o risco de viver longe da fé. E o que significa isso? O processo de morrer e ser crucificado com Cristo por causa do pecado prolonga-se por toda a vida. É porque ainda vivemos numa vida de carnalidade, ainda, quer dizer, ainda estamos vivendo num corpo físico, ainda estamos sujeitos ao pecado, se não ao pecado próprio, mas os pecados dos outros que nos afetam. Pecados globais, pecados assim, de um governo que peca lá na Rússia, mas isso nos afeta aqui na nossa casa. O problema é que vivemos de modo constante com o risco de perder ou de viver longe da fé. E a resposta para tal perigo, segundo o autor, consiste em assumir cotidianamente a cruz, amortecer as práticas do corpo e, desse modo, morrer diariamente. Olha só, quando nós recebemos Jesus, nunca foi prometido que Deus colocaria uma cerca ao nosso redor, de modo que nós não pecássemos, nunca mais. Deus não pôs nenhuma cerca lá no Jardim do Éden. Ele deu uma ordem, deu uma restrição, e uma restrição que, se fosse quebrada, geraria uma consequência muito dura. Nós não temos essa cerca. Temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas temos várias prescrições
do que podemos e o que não podemos fazer, de modo a agradar a Deus. Agora, podemos, como cristãos, desagradar algumas vezes? Podemos, mas não devemos. Tá? Aí que vem essa questão de nós mortificarmos a prática do corpo e, desse modo, morrer diariamente. É basicamente aquilo que João Batista diz. Importa que eu diminua as minhas vontades, que eu diminua ali as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições, e que Cristo cresça em mim diariamente. Então, cada vez que Cristo cresce em mim, menos espaço sobra para eu viver na carnalidade. Jesus, certa vez, afirmou, aqui faltou a letra U, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E esse tomar a cruz é um tomar sistemático, diário, eu vou ter por toda a vida. Tá? Se em algum momento eu abandonar a minha cruz, né, e a cruz tem o sentido assim de eu estar apto para morrer por Cristo, eu vou sim dar brecha para cometer pecado. E aí eu vou me distanciando, eu vou vivendo cada vez mais longe da fé. Né? Aí nós vamos ter aí cristãos doentes, quase em coma ou em coma, pessoas que não reagem mais a uma vida cristã que agrade a Deus. Então, diante de todo esse drama, ressoa mais uma vez o versículo. E talvez você pode perguntar, mas pastor, como viver como um cristão, sendo que eu ainda estou imerso numa vida de pecados? Quer dizer, talvez eu não peque, talvez eu sofra quando eu peque, deveria sofrer quando eu peco, mas como viver nesse mundo? Como viver nesse mundo? E Paulo dá a resposta lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Jesus dá a resposta em 16:24, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo constantemente. E aí, aquilo que Paulo, então, fala de uma maneira muito assertiva. O justo viverá pela fé. Eu tenho condições de viver nesse mundo, um mundo que jaz no maligno, porque eu não vivo mais pelos meus recursos, mas eu vivo pelos recursos da fé, pelos recursos espirituais que Deus colocou à minha disposição, que é uma vida de fé comunitária, uma vida de fé devocional, particular, uma vida de leitura, de meditação, de oração, de confissão e todas aquelas disciplinas que a gente precisa fazer. E aí, por fim, o verso 11 diz, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Ou seja, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em cada pessoa salva e dará vida aos corpos mortais. Significa que o mesmo espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará no último dia os salvos. Tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os salvos, seremos arrebatados com Cristo. Hernandes Dias Lopes finaliza com o seguinte, se a consequência do pecado de Adão é a morte física, o resultado da justiça de Cristo é nossa vida espiritual, ou nova vida espiritual. É o Espírito Santo quem garante a nossa ressurreição. E por isso nós não temos nada que temer. Que bacana, né? Um texto que esclarece bastante, que me situa no corpo de Cristo como aquela pessoa que tem o Espírito Santo e que tem todas as condições disponíveis, né, para vencer os pecados e as tentações da carne. Significa que nós não estamos sozinhos. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos uma igreja à nossa disposição, né, e temos o acesso livre ao trono de Deus, né, a quem nós podemos buscar socorro a todo momento. Agora eu gostaria que você compartilhasse algo que lhe chamou atenção, alguma experiência relacionada a isso. Tudo bem? Você, ou alguma coisa que você não entendeu, que ficou em dúvida, está com você a palavra. Pastor, esse filósofo que você citou no começo, o próprio nome dele já não ajuda muito, né?
que é Leandro Carnal, né? Então, já não ajuda muito o Espírito Santo a habitar com ele. Você vê, né? Uma boa piada, vai, uma boa piada. Ele, ó, no começo eu gostava de ouvi-lo, mas aí ele virou ateu agora, infelizmente. Então, antes ele falava muito de Deus, porque ele era cristão, não sei. Não, E- na verdade, ele deixou de ser cristão quando ele entrou na faculdade. Ele está com 58 anos e há mais de 30 anos, talvez quase 40 anos, que ele não é mais cristão. Mas mesmo assim, e agora deixa eu fazer uma defesa dele. Mesmo ele não sendo cristão, né, ele pode ser ouvido. Porque ele não sabe, mas ele está sendo usado por Deus também. As verdades que ele fala são verdades de Deus. Ele não poderia falar mentiras, aquilo não poderia ser considerado, por exemplo, uma coisa diabólica, né? Porque quem fala mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. Tá? Então, uma verdade, mesmo sendo dita por um ateu, ela continua sendo verdade. Se Buda falou uma verdade, é uma verdade de Deus ainda que ele não reconheça. Tudo bem? Porque isso faz parte da graça comum. Existe uma graça salvadora, Esther, que é a graça que os cristãos estão submetidos, pessoas que foram salvas. Mas existe a graça comum. Chove sobre maus e bons, né? Deus dá capacidade para pessoas crentes e incrédulas, tá certo? Né? E tem aquela questão, ele é influenciado pela fé também, porque ele teve uma sólida formação cristã. Tá? E isso ele não perde. Então, pode ouvi-lo, né? E você tem condições muito boas de, no seu coração, refutar aquilo que você considera que não é bíblico, né? Existe um ditado antigo que, assim, que diz o seguinte, que nós não precisamos jogar a criança com a água da banheira fora. Vamos jogar só a água suja e preservar a criança. Tá bom. Porque eu Tá já bom? estava com restrição de ouvi-lo, Não pois precisa. mas eu pensei que fosse recente, que ele não é Não. mais cristão. Mas ele, no começo, ele falava muito de Deus, e eu gostava demais. A filosofia dele era... O que ele fala é muito bom. Mas aí depois eu comecei a não querer ouvir mais. Mas é bom a gente peneirar, né? É bom a gente perderá, com certeza. Mais alguém? Só uma pergunta. Quando fala, não sei se é Romanos que fala, não apagueis o Espírito Santo, o que quer dizer isso? Basicamente, não apagar, não tem o mesmo sentido, não entristecer o Espírito Santo. Nesse sentido, né? Não apagar, não viver uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, uma vida que não busca Deus, né? Uma vida que alguém que continuamente faz coisas que de fato apagam, entristecem o Espírito Santo, né? Basicamente isso. Porque, que nem a gente, na minha época de juventude, a gente ia buscar o Espírito Santo. Se eu tivesse ouvido melhor o que o senhor explicou hoje, que o senhor explicou muito bem, talvez até falasse, os mais idosos falassem, mas a gente não entendia desse jeito, né? Que a gente já tem o Espírito Santo e a gente precisa realmente vivificar, ter uma vida de oração, de leitura da palavra. Para nós, ler a Bíblia, nossa, nem em 10 anos a gente conseguia ler a Bíblia inteira. É uma coisa de louco, né? Pensa bem. Para outras coisas a gente tem tempo, mas ler a palavra, a gente achava que era uma coisa irreal. Mas com o senhor falando, incentivando, e o senhor hoje explicando, fica bem claro na vida da gente, na minha vida, né, particularmente. E realmente eu creio que a igreja está sendo movida nessa busca, e o Espírito Santo de Deus já está se manifestando na vida de muitas pessoas. Pode ser no seu cantinho, pode ser no seu particular, mas eu creio que eu acho que uma igreja avivada é uma igreja que várias pessoas estão nessa busca e estão
caminhando, fazendo a vontade de Deus, cada um no seu lugar, né? Como o senhor pregou ontem, eu gostei demais a palavra do senhor ontem, porque não foi só exposição bíblica, foi muito prática. É isso. Amém, amém. Tá? Vamos entender o seguinte, eu tenho um amigo, Josué é meu amigo, daqui a pouco eu falo uma coisa que machuca ele. Ele não vai se afastar de mim, assim, não vai me abandonar, porque somos amigos. Mas ele vai ficar apagado, ele vai ficar triste, né? Então, é importante eu pedir perdão, exercer essa humildade. O mesmo acontece com Deus, né? Quantas vezes a gente não faz coisas, né? Que interessante, o pecado que a gente comete contra os outros, temos que entender que sempre é contra Deus, tá? Ananias e Safira, quando eles mentiram, né? Na história, ninguém é obrigado ali a dar dinheiro, tá? Ninguém. Existia uma tradição entre eles, né, que eles vendiam suas propriedades para socorrer os mais necessitados e deixavam aos pés dos apóstolos. Tá? Ananias e Safira venderam por, vamos dizer assim, R$1.000, deram apenas 500, mas falaram que deram tudo. Eles não precisariam ter dado nem um centavo, eles não teriam morrido. Tá? Mas falaram que deram 500, falaram que tinham dado tudo, todo o dinheiro, quando na verdade deram a metade. O que eles queriam fazer com isso? Se aparecer diante dos discípulos, mostrar o quanto eles são espirituais, né? E aí o que os apóstolos falam? Pedro fala: olha, vocês dois mentiram a nós, mas vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Então, o pecado que eu cometo contra minha esposa é um pecado que eu cometo também contra Deus, tá? Quando nós começamos a ter esse tipo de compreensão, nós vamos também entender o que significa não apagais o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo. Porque cada vez que a gente faz a uma das pessoas, daí Jesus fala: o que vocês fazem desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Isso é bastante interessante, tá? Joia. Existe uma estatística, professor Marcos, eu não lembro bem, mas que por dia a gente toma não sei quantas decisões, milhares de decisões por dia, não é? A gente está tomando decisão o tempo todo, né? A hora que eu acordo, que café que eu vou tomar, isso, aquilo, só decisões. E essa lição de hoje, esse texto de hoje foi muito bom, porque explicou bem que em cada decisão que eu tomo, você deu alguns exemplos bem práticos de falar bem ou não com a minha esposa, né? É uma decisão, né? Eu vou falar isso ou não vou, não é? Vou deixar ela triste ou não vou? Vou elogiar o que ela fez ou vou ficar quieto? É uma decisão que a gente tem. A cada decisão é uma luta entre minha vontade e a vontade de Deus, né? E a gente pode até fazer uma estatística. No dia, quantas decisões eu tomei por minha vontade e quantas decisões eu tomei pela vontade de Deus. Então, foi muito legal esse texto de hoje, porque normalmente realmente é uma luta mesmo, não é? É uma luta e muitas vezes as pessoas não têm consciência de que ela é uma luta, não é? E que não é questão de dúvidas pessoais, é uma luta entre Deus e este mundo. Então, esse texto de hoje foi muito claro, né? Você deu aqui vários exemplos, que quer assumir cotidianamente a cruz, amortecer as práticas do corpo, morrer diariamente, enfim, isso é o que nós fazemos e não sabemos, né? Isso é o que nós fazemos ou não fazemos diariamente, sem ter essa visão maior de que isso é a vontade de Deus, né? Então, gostei muito da prática de um texto difícil, que sempre é de Romanos, mas hoje foi muito esclarecido. Muito obrigado. Amém? Que bom. Eu gostei muito de uma frase que você falou agora. Quando a minha esposa me desagrada, está pecando contra Deus. Nossa, isso é fantástico! É que eu faço careta para ele dar risada. E eu estou desagradando a Deus? Tá.
Bom, vocês se resolvem depois aí, tá? Pastor, eu tenho uma questão também. Sim. Eu aprendi também que entristecer o Espírito Santo muitas vezes pode ser por conta de blasfemar. Blasfemar, o ato de ter uma vida carnal, a gente está blasfemando também? Ou a blasfêmia seria algo mais intencional? Não, é diferente, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, viu, Diego? Isso é uma coisa imperdoável. Todo pecado que alguém comete, ele é passivo de perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Certa vez surgiu essa questão no seminário que eu estudava, porque a preocupação é a seguinte, e alguém perguntou, pastor, tudo bem, professor? A Bíblia fala no pecado contra o Espírito Santo, e Ananias e Safira ali pecaram contra o Espírito Santo. Como eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Como saber? Aí a resposta do professor foi bem inteligente, e satisfez mesmo. Ele disse, enquanto isso preocupar o seu coração, você não pecou contra o Espírito Santo. Tá? Enquanto isso preocupar você não pecou. Porque quem já pecou não tem esse tipo de preocupação. Tá? Não tem. Então, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? E valeria um dia nós fazermos uma aula sobre esse assunto tão complicado. Né? Uma delas seria você atribuir coisas de Deus ao diabo, que é o que os fariseus faziam. Né? Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Né? Não, Jesus expulsou demônios pelo Espírito Santo, né? E aí Jesus vai falar, todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Em última análise, o pecado contra o Espírito Santo, né, é a rejeição de Jesus. É a rejeição de Jesus. Você não querer Jesus na sua vida. E se isso acontece até a morte, então, claro, obviamente, isso não tem perdão. Tá? Não existe um perdão pós-morte para alguém que não se arrependeu em vida. Tá certo? Parece uma coisa bastante óbvia, né? Mas é isso. Tá? Eu não sei, Diego, se você não, entendeu. Faz sentido. Tá? Então, blasfemar é diferente de entristecer. Tá? Entristecer eu posso fazer com várias atitudes do cotidiano, né? Mas eu me arrependo e tal, e eu sigo a vida. Né? Blasfemar já é uma outra instância. Resumindo assim, então, quando a pessoa blasfema, ela já não tem mais aquele sentimento de arrependimento pelo que ela fez, né? Ela então, perdeu toda a sensibilidade para as coisas de Deus, todas elas. Tá? Uhum. E aí, bom, um cristão poderia, olha, irmãos, eu já falei numa aula que eu estava revendo essa questão da não perda da salvação, né? E eu tendo hoje, assim, acreditar que tem pessoas que viveram uma vida de cristã bastante fervorosa, começaram a entristecer o Espírito Santo em algum momento, se desviaram por completo, e depois realmente começaram a blasfemar, começaram a xingar o Espírito Santo. Tá? E eram cristãos legítimos, tinham todos os frutos que mostravam isso. Eu não diria que é uma coisa muito frequente acontecer, tá? Mas isso pode acontecer. Eu tô dando o braço a torcer. Que em alguns casos, algumas pessoas elas podem sim, eu diria assim, abrir mão da salvação, não perder como uma coisa que a gente perde assim, né? Facilmente, mas você simplesmente se afastar daquilo que te salva. Tudo bem? Obrigado, valeu. Mais alguém? Fernando, eu vi você abrindo o seu vídeo, você fechou depois? Eu ia fazer uma pergunta, mas meio que já foi respondido. Eu ia perguntar o seguinte, quando a gente
no sentido figurado, a gente toma a decisão de ser ateu, significa que a gente conhecia a palavra e abriu mão dessa verdade. E, se eu não me engano, em Apocalipse fala sobre a igreja de Laodiceia, que fala que você não é nem quente nem frio. Antes fosse quente ou frio, que está ao ponto de vomitar da boca. O que eu ia perguntar é a respeito, olha, é menos ruim, vamos dizer assim, eu não conhecer a palavra e pecar, ou eu conhecer a palavra e pecar? Existe menos ruim ou mais ruim? Eu ia perguntar alguma coisa nesse sentido. Olha, é uma pergunta muito, muito capiciosa, eu diria assim. É melhor não conhecer a palavra e pecar do que conhecer a palavra e pecar. Não é bom o cristão pecar. Não é bom. Tá? É péssimo o cristão pecar. Porque ele conhece a palavra. E ele sabe que o seu pecado lhe afasta de Deus e entristece o Espírito Santo. E o pecado, uma vez cometido, pode gerar outro pecado, quando não há arrependimento, outro pecado, até uma vida de mornidão completa. Como é o caso ali da igreja de Laodiceia. Tá? Começaram uma igreja viva, uma igreja boa, né? Cheia de dons, cheio de, enfim, de coisas muito legais, mas em algum momento começaram a se orgulhar, né? Começaram a crescer, a se orgulhar daquelas coisas que Deus tinha dado para eles, né? Orgulho espiritual, né? Rejeitar os outros e tudo mais, e começaram a pecar. Eram pessoas salvas? Sim, eles eram pessoas salvas, eram mornos ali. Só que Deus tem repugnância à coisa morna. Experimenta fazer uma sopinha rala de chuchu com um pouco de sal e tomar esse troço morno. Negócio nojento, né? Eu sei disso porque eu ganhei esse negócio no hospital. E teve um dia que o Josué estava internado comigo lá por problema na amígdala. Eu negociei ali umas gelatinas com ele. Disse, olha, Josué, tu não vai comer essa gelatina não, né? Então... Fiquei sem gelatina 3 dias. Oi? Brincadeira. Fiquei sem gelatina umas 3 refeições lá. Porque o pastor lá... Perdi tudo. Agora, o cristão que peca, ele tem a condição de se arrepender. O que não peca, ele peca por ignorância, porque ele vive nessa natureza do pecado, conforme a gente viu no texto de Romanos, né? Mas também ele pode, em algum momento, se converter. Tá? Então, eu acredito que, para nós não vivemos mais a ignorância da fé. Então, nesse sentido, é pior para nós pecarmos. Porque nós fomos resgatados por um alto preço. Nós sabemos o drama que foi o pecado que levou Jesus na cruz. E quando nós insistimos em pecar, olha, a gente está afundando o prego de Jesus na cruz de novo, né? Quer dizer, não precisa, né? Não precisa. Agora, os outros já pecam porque isso faz parte da natureza carnal deles, né? E eles não têm o Espírito Santo que lhes convença. Tudo bem? Eu acho que o cristão que peca já é réu primário, então ele já sabe, já. Ele já sabe. Uhum. Perfeito. É que o Diego ele é formado em Direito, então ele tem essa linguagem jurídica, né? Se não me engano, Hebreus vai falar sobre isso. Olha, quem foi iluminado pela graça, depois retorna, não há mais sacrifício com essa pessoa, né? Então, acho que é só para reforçar um pouquinho mais aqui. Mais alguém? Eu queria fazer um comentário. Que a Esther iniciou essa conversa, buscar o batismo do Espírito Santo. Essa mensagem ela foi muito martelada na época da nossa juventude. Mas a ideia era contrapor o cristão morno
com o cristão batizado pelo Espírito Santo. Então, as pessoas entravam nessa corrida de ser batizado pelo Espírito Santo, porque ele não queria ser cristão morno. Mas essa foi uma, assim, onde muita gente foi fisgado, né? Você precisa ter o batismo do Espírito Santo e, por consequência, você manifestar todos os dons do Espírito. Então, tudo foi vendido dessa forma. Então, nós procuramos. A Esther começou primeiro, depois eu entrei junto com ela, então nós íamos visitar vários grupos que promovia o batismo do Espírito Santo, porque nós não queríamos ser cristãos mornos, né? Mas isso aí trouxe uma frustração muito grande, sabe? Porque nós queríamos todos os dons, né? E não foi assim, né? Então, foi uma coisa que nós fomos buscar por causa de uma motivação errada. E, aos poucos, nós fomos entendendo que tome a sua cruz diariamente e siga, né? E, então, foi uma coisa que, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que a mensagem carismática é uma mensagem muito atraente, né? Principalmente quem está buscando para valer, sabe? Isso é uma coisa assim que a pessoa vai buscar genuinamente e acaba entrando em alguns exageros, e nós percebemos isso e começamos a recuar um pouco por causa dos exageros que a gente percebeu, né? Mas, gente, a vontade de ser um cristão espiritual ela pode ser motivada por razões erradas, mas hoje eu vejo que as disciplinas espirituais vão conduzir-nos para essa espiritualidade e não aquele batismo de uma vez e pronto, você já ganha 3 ou 4 dons espirituais, sai falando em língua, sai profetizando, etc, etc, né? Só um exemplo. Eu queria receber o dom de discernimento de línguas estranhas. Eu busquei isso há muito tempo, mas eu achei 500.000 pessoas que falavam em línguas e ninguém sabia interpretar. Eu pensei, mas é alguma coisa esquisita aí, né? Saber falar em línguas, todo mundo quer, porque isso aí é um negócio assim, chama uma atenção grande, mas interpretar, e era uma coisa mais importante do que falar em línguas, eu não vi isso acontecer. Então, algumas incoerências eu vou descobrindo ao longo da minha vida, né? Então, eu penso que nós temos que estar corretamente motivados para ser cristãos espirituais. Perfeito. Vamos lembrar que a denominação Holiness ela tem uma origem pentecostal quadrangular, tá? Claro, hoje a igreja, a denominação, ela sofre algumas influências ainda do pentecostalismo, mais no norte do país, né? E como ela não tem um seminário próprio, então as coisas elas não são uniformizadas. Eu particularmente sou formado em seminário batista, então eu trago influências. O pastor Guto fez estudos dele na luterana, uma parte no Betânia e uma boa parte na luterana, que é um seminário mais tradicional, né? Então temos essas várias vertentes, tá? Eu particularmente tenho dons que, para mim, são dons naturais, que eu coloquei diante de Deus, para mim também são espirituais, mas nunca tive esses êxtases, né?
Não sou batizado no Espírito Santo? É claro que eu sou. Tá? É claro que eu sou. Mas nunca se manifestou o dom em línguas na minha vida. Né? Agora, o que eu procuro aperfeiçoar na minha vida é o dom do ensino, da pregação, do ensino, isso sim. Né? Eu creio que eu estou fazendo a vontade de Deus ao fazer essas coisas. Tá? Essas pessoas que buscam, elas são eu diria assim, tem essa influência dessa teologia pentecostal, lá do século XIX para cá. E, em tese, elas querem o bem, elas querem agradar a Deus. Né? Só que aí a gente acaba tendo esses exageros e uma competição espiritual de pessoas que buscam um determinado dom porque o amigo conseguiu, né? E eu não sei se conseguiu, porque eu nunca vi até hoje alguém falar em línguas que tivesse interpretação, e aí desobedece 1 Coríntios 12 a 14, que fala que onde é que tiver alguém falando em línguas na igreja, tem que ter um intérprete. Eu nunca vi isso aí. Já escutei gente orando na nossa igreja em línguas, na dela ali, ó, bem baixinho, dava para ouvir. Mas não era algo que outras pessoas ouvissem. Então, ali sim eu vi coerência. E uma ação legítima de Deus. Tá? Mas, no geral, o que eu escuto é barulho. Né? E aí não dá, né? Aí eu duvido que seja dom de línguas mesmo. Eu duvido. Né? Às vezes é uma coisa muito mais carnal, né? A gente sabe que tem pessoas que repetem as mesmas frases e não sai daquilo, né? E isso é muito ruim. Eu não sei se vocês estão escutando um cachorro latir, a cachorrinha da Nami que está aqui em casa. E ela está escutando um cachorro das vizinhanças aqui, e ela está respondendo, então não vai ter jeito. Eu pensei que era, viu, pastor? Pensei que era alguém falando em dom de língua. Sim. Eu tenho uma experiência para contar acerca de uma pregação que certa vez ouvi, e geralmente são essas línguas que supõem-se ser línguas de anjos, né? Uma coisa que não é língua humana, só que Paulo fala ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos. Ele coloca uma suposição ali, né? Mas uma questão de dom de línguas que para mim foi legítima, e que eu escutei numa pregação do pastor Marco André no ano de 1998, por aí, foi colega, inclusive, do Marcos Henrique, lá no Seminário Betânia. Ele conta que lá na cidade de Santa Maria, de vez em quando tem lá um congresso de misticismo ali. Bruxaria, cartomante, espírita, essa coisa toda. E lá tem um alto índice de suicídio, como no Rio Grande do Sul inteiro, né? Um alto índice de suicídio. E o pessoal da Jocum foi lá para orar, interceder, né? Pelas pessoas e tal, né? E levaram um missionário da Jocum, que ele era gago. Estava no lugar e daqui a pouco ele se afastou do grupo e se dirigiu a uma mulher, uma bruxa lá, uma vidente da Argentina. E ele começou a falar num perfeito espanhol, sem gaguejar. E depois ele voltou para o grupo dele, e aí eles ficaram assombrados com aquilo, e disseram, o que você falou? Eu disse, eu não sei. Mas você fala espanhol? Eu disse, eu não falo, eu nunca falei espanhol na vida. Nunca falei. E nunca mais ele falou até aquele momento. Quer dizer, o dom de línguas ali foi dado no momento para Deus confrontar alguém que estava num pecado. E foi algo legítimo. Então, nós não devemos confundir dom de línguas com barulho. As línguas, quando são manifestadas na igreja, Paulo fala que é para a edificação da igreja. Do contrário, a pessoa fica em silêncio. Essa é a recomendação. Pastor, o senhor Sim. falando agora esse exemplo aí, lá do Sul, eu me lembrei que o pastor Bob é um pastor que já faleceu, americano. Ele é descendente de negro com índio americano,
e ele esteve em Pompeia, acho que o Ronda se lembra, e ele pregou, ele já era idoso, e ele era missionário e viajava para o mundo inteiro. E uma das vezes ele foi para a Índia, e foi tranquilo, porque ele tinha o inglês, ele falava em inglês, qualquer lugar eu vou falar, né? A língua, eu vou encontrar alguém que fale o inglês. E ele falava português um pouquinho também. E aí, e outras línguas, mas ele não falava o indiano. E aí ele chegou numa aldeia lá que não encontrou nenhuma pessoa que falava inglês, espanhol, nada. Era a língua dele e a do povo, só. E aí ele orou a Deus e disse para Deus, como é que eu vou me comunicar agora aqui? Sozinho, não tinha ninguém com ele. Aí Deus falou para ele, ore em línguas, fale em línguas com eles. E aí ele começou a conversar com o povo na língua que ele tinha recebido do Espírito Santo. E o povo entendia tudo que ele falava e ele entendia o que o povo falava também. E conseguiu ficar lá, acho que alguns 3 dias, se comunicando dessa forma. E fez o que precisava ser feito, sabe? Então, o dom de línguas, eu penso mesmo, como o senhor falou, é para alguns casos, alguns momentos, não para gritaria, confusão, e achar também que eu sou mais espiritual porque eu tenho esse dom. Então, realmente é isso. Irmãos, já que o assunto ele ficou assim bastante em cima disso, eu proponho nós, no domingo que vem, fazermos um estudo sobre o Espírito Santo, mais específico. Interrompemos por uma semana o nosso estudo aqui, tá? E aí vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. O que vocês acham? Pode ser? Eu acho que é uma coisa assim que traz bastante curiosidade, então acho que vale a pena. Tá bom? Então, se temos apoio, né? vamos fazer isso na próxima semana. Tá? Bom, vamos terminar, então, nosso momento aqui. Quem gostaria de finalizar orando? Temos alguém aí que está sendo incomodado pelo Espírito Santo agora? Esther? O meu neto está pedindo para eu orar. Tá, então nós temos 2 pessoas. O Madé ora primeiro e depois a Esther. Okay. Vamos colocar também o pastor Hermes, né, e os enfermos da nossa igreja diante do Senhor também, não vamos esquecer. Certo. Pai, nós queremos estar te louvando, Deus, te agradecendo, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Deus, por esse estudo, Deus, pelo aprendizado, Deus, que nós temos aprendido com o pastor Marcos, ó Deus, a tua palavra, o teu amor, o conhecimento da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por tudo, Deus. Queremos agradecer também, ó Deus, por cada um dos participantes, pela disponibilidade de cada um, Deus. Que a mão do Senhor, o poder do Espírito Santo seja sobre cada um. Quero agradecer também, ó Deus, pela saúde, ó Deus, do meu cunhado Hermes, que ele está realmente um pouco preocupado, Deus, ansioso por essa cirurgia. Mas eu creio, Pai, que a mão do Senhor está sobre ele e está tendo todo o cuidado, Deus, e que todo o processo, Deus, vai ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer por tudo, Deus, e dar, Pai, um dia de paz e tranquilidade para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós temos o pastor Marcos Roberto, que estuda, que ele tem dom do Senhor de ensino. Que o Senhor continue a operar sobre a sua vida e através da sua vida, para que nós possamos entender cada vez mais as passagens que muitas vezes estão tão embaralhadas ou embaraçadas em nossa vida, em nossa mente, mas o pastor Marcos Roberto consegue tirar esse novelo e
estar colocando como se fosse uma linha reta para que a gente pudesse entender, que a gente possa entender. E eu te agradeço por isso. Continue a operar na sua vida, continua a aumentar cada vez mais os dons que o Senhor quer que ele exerça. Eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer na vida dele, da Margarete, e abençoa, usa, Senhor Deus, este casal, para que o teu nome seja cada vez mais engrandecido, conhecido, e que o Senhor seja aquele que vai estar sempre direcionando. E assim como o pastor falou um dia, acho que na outra lição, que quando a gente aceita Jesus, nós tiramos uma pedra muito grande, uma rocha, nós somos perdoados dos nossos pecados, mas nós temos os pedregulhos que nos atrapalham, e que nós possamos realmente estar tirando, mesmo que seja uma pedrinha pequenininha, que o Senhor nos incomode, para que nós possamos cada vez mais estar sendo alinhados com a tua vontade. Obrigada por esta aula tão rica, obrigada porque aclara muitas coisas que nós, como não conhecedores, somente vendo o versículo, não podemos entender a profundidade, mas nós sabemos que o Senhor tem para cada um, particularmente, algo que incomodou, algo que falou, algo que instruiu, algo que nos faz crescer e que nós possamos viver em comunhão, como igreja, para que nós possamos sempre poder perdoar uns aos outros, para que nós possamos sempre estar convivendo uns com os outros, não falando que um é melhor do que o outro, mas que nós somos um corpo dentro, Senhor Deus, ó Pai, na tua igreja, que possamos cada um ter a sua função, que possamos cada um crescer. Oramos te agradecendo porque sabemos que o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo fala, e queremos sim aprofundar o conhecimento sobre o Espírito Santo, para que nós não possamos ser, ó Pai, analfabetos, para que nós não possamos ser pessoas que não conhecem a tua grandeza, as pequenas coisas que o Senhor quer nos falar. Nós oramos te agradecendo e pedimos um domingo especial ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pedimos também pelo pastor Hermes, pedimos a tua paz no seu coração, pedimos a tua presença, Senhor Deus, que ele continue a ser esse homem de Deus que sempre ajudou outras pessoas, que sempre esteve, Senhor Deus, estendendo a mão, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor também está com ele, que a tua paz possa estar na sua vida, no seu coração, na vida de toda a sua família, e que ele possa, Senhor Deus, estar passando por esta cirurgia, sob a tua direção, que o Senhor mesmo esteja, ó Pai, dirigindo as mãos dos médicos e toda a equipe, ó Pai, para que faça essa cirurgia. Traga paz, e também quero lembrar do Marcelo e da Dina, que os dois estão também com o pulmão em dificuldade, ó Pai, eles estão tendo que fazer um tratamento, os dois, o mesmo tratamento. Ó Deus, pedimos que o Senhor os livre, Pai, de todo o mal que acometeu o pulmão de cada um deles. Oramos te pedindo por cada um de nós, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor esteja com outros enfermos também, que são tantos, ó Pai. E lembramos também da Ucrânia, ó Pai, não podemos esquecer da Ucrânia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, irmãos. Semana que vem, então, a gente continua, tá? Eu vou já me organizar para o estudo da semana que vem, focando o Espírito Santo. É um tema que eu não sei se nós concluímos num domingo, tá? Vamos tentar, mas talvez não seja possível. Mas tudo bem, a gente não está aqui preso ao tempo, não é mesmo? Então, bom domingo a todos, e se Deus permitir, até a próxima semana. Vai estar com a gente semana que vem, Josué, ou não? Se Deus quiser. Você é muito bem-vindo. Obrigado. É bonitinho. Esse negócio de pastor pegar gelatina de membro da igreja é uma história, viu? Não, de um enfermo. De um Não, enfermo, é uma história de amor do Josué. Amor pelo pastor. Não, mas eu
Eu pedi para ele assim, José, você não vai comer essa gelatina, né? Ele falou que Ele já não. estava com a gelatina na mão, já. Aí mostra que o Josué é um cara muito espiritual, porque o maior dom é de amor, né, Josué? Amor pelo pastor. Não, com certeza. Nem só de gelatina viverá o homem. Mas olha, Deus teve muito amor por mim, porque o José é uma pessoa que eu gosto demais, né? Conheço ele desde pequenininho e está agora estudando, fazendo teologia, tal, futuro pastor, né? E psicólogo, as duas coisas, né? E com tanto quarto na Unimar, ele foi ser internado justamente no meu quarto. Eu vou falar que eu não gostei muito, não. Tô brincando. Foi uma bênção, é brincadeira. Você que tinha que contar as piadinhas para o pastor, né? Porque ele sempre gosta de contar piadinha, mas dessa vez acho que você que contou, né? Ah, eu nem conseguia falar direito, eu tinha tirado as amígdalas. Aí eu nem conseguia comer a gelatina também. Eu falei, não, pode pegar, Aí, não consigo. Foi bom. Valeu, gente. Até mais, hein? Até mais. Bom domingo. Obrigado.